Vamos falar um pouquinho do mercado e depois a gente bate um papo aqui. A gente tem uma semana bem pesada, saíram dados dos Estados Unidos de inflação. A inflação lá continua alta, isso derrubou o mercado hoje. E graficamente o índice Bovespa fez esse movimento até os 126 mil pontos. Semana passada eu falei que não achava que o mercado fosse ter força para seguir em alta. Então a gente está vindo para a segunda semana de queda. A gente caiu semana passada, está caindo mais um pouco essa semana. Essa semana chegou a subir, mas já está devolvendo tudo. Em linhas gerais, a gente tem o mercado americano com o Trump tomando diversas medidas, né? Atirando para vários lados, e agora veio com essa taxação de 25% sobre o aço. Eu não acredito que ele vá levar isso tanto a cabo. Eu acho que é um pouco de bravata e é um pouco de queda de braço, mas infelizmente os Estados Unidos é o país mais forte, né, nessa queda de braço. Ele é um grande responsável pela importação de aço brasileiro, principalmente Gerdau, tem naquele mercado, um mercado consumidor forte. As ações podem sentir no curto prazo. Agora vamos lá, pessoal, esse tipo de dado, de informação, atua muito no curto prazo. No longo prazo, ele não faz tanto preço, tá? Então, guarda isso. Vai impactar o setor? Vai impactar no curto prazo, mas eu já não vi o setor de aço como uma oportunidade. Por quê? Porque é importante a gente entender que na economia, para a empresa e tal, existem ciclos. E nós já vivemos o ciclo do aço. Nós já vivemos um período onde o aço brasileiro ele tinha grande espaço no mercado internacional, onde que o Brasil era não só produtor de minério, mas também produtor de aço. Isso já passou, a gente tem a China hoje como um dos maiores produtores, então a gente já viu um ciclo chinês acontecer, demandou muito aço, a China se industrializa e a gente hoje tem um mercado, um setor maduro. Acreditar que o setor maduro vai continuar entregando retorno, ou seja, crescimento, aumento de receita para sempre, é um pouco de ingenuidade. Estou dizendo que é má empresa? De forma alguma. As empresas do setor não são ruins. Mas, se você está amarrando seu burro, ou seja, esperando comprar ali uma CSN da vida e multiplicar o seu dinheiro, eu acho que você vai, de certa forma, se frustrar lá na frente, né? Você pegar a CSN, a máxima histórica dela de 2008 foi em R$15 nessa região. E hoje ela está ali a R$ 8,40. Então, a gente ainda teve um segundo ciclo, uma força de uma retomada pós-Covid, que levou esses preços aí em mais uma rampada. Mas foi mais um momento de estava tudo parado, economias sem demanda, de repente vem aquela demanda muito forte. Então essas empresas tiveram essa valorização e pronto, foi muito pontual nesse sentido, tá? Para alocar capital no segmento de aço, eu gostaria de ver uma queda substancial do setor. Então, coisa que não deve acontecer agora. Ou seja, eu não vejo assim como a oportunidade. Se você pegar Gerdau, a máxima de 2008 de Gerdau foi ali em R$19, o papel está R$17,40. Ou seja, corroborando com a ideia, com a tese de que o ciclo do segmento já se estabilizou. Então, montar uma posição nesse segmento na expectativa de multiplicar o capital, eu acho que vai se frustrar um pouco. Então, você tem que dar uma pesquisada, olhar para outros setores. Essa taxação do Trump, eu acho que está mais no nível de briga, de guerra. Realmente ele está atirando para todos os lados, ele está atacando em vários flancos, o que até, eu estava vendo uma análise de uma pessoa, assim, uma análise política, é uma estratégia interessante. Por quê? Porque a oposição, ou seja, quem é contrário a essas medidas, acaba sem ter como reagir, porque você tem proteção tarifária, né? Você tem desmantelamento do Estado, né? Desmontando a USAID, você tem vários flancos sendo feitos ao mesmo tempo e a oposição fica meio assim, tá, mas o que a gente vai atacar aqui, o que a gente vai defender? Então você acaba perdendo eficiência de defesa, que é uma estratégia bem interessante e muito inteligente que ele tomou nesse início de mandato. E essa parte de tarifação está muito clara, ele está indo para o embate contra outros países. Bom, eu tenho posição do setor, Gustavo, o que eu faço? Se você está olhando para o longo prazo, gosta do setor, está a fim de ficar ali paradão com aquele segmento ali, eu acho que isso daí é irrelevante.
nem impactou tanto no curto prazo, né? Jogou alguma quedinha aí, mas nem foi um impacto tão grande. Eu acho que no resultado isso não vai trazer tanto impacto. Agora, você deveria rever essa estratégia e posição de estar num segmento cuja o grande ciclo já foi. Você chegou tarde para a festa, né? A festa já está ali, as mesas reviradas, os copos já estão no chão, né? Ainda tem os garçons rodando no salão e você está ali, aproveitando aquela festa, porque tá vindo, né? Tá vindo comida, vem bebida, toca uma música, a banda tá lá tocando para você e você tá de boa ali. Mas o início da festa, né? Você vê as pessoas chegando, todo mundo lá arrumadinho, tal. Não, já foi. Você tá com aquela fase onde o pessoal pegou, colocou a gravata na cabeça, né? Sabe aquela hora da festa, a gravata já foi para a cabeça. Você tá nessa fase da festa, tá rodando festa ainda, tá rodando, né? Mas tem festas começando em outros segmentos. Então eu não teria alocação de forma alguma em aço, né? Bom, outro ponto importante é que com essa mudança você vê alguns rearranjos globais, né, cara? Você vê ali os Estados Unidos meio que tendo um segundo embate, né? Histórico embate. O primeiro foi contra a União Soviética, lá na época da Guerra Fria. Agora a gente está vendo um embate com a China, né? Como uma grande potência, né? Um embate com a China. Então você tem ali ele atacando o Canal do Panamá, diz que vai tomar o Canal do Panamá e não sei o que e tal. Ou seja, nada mais é do que um embate comercial com a China. E também eu escutei uma coisa interessante, né? Como é que são as bravatas, né? A China fala que vai invadir Taiwan e o Trump fala que vai assumir o Canal do Panamá. Então, repercute o Canal do Panamá e China tomar Taiwan, ninguém tá nem aí, né? Então, se China tomar Taiwan, o Trump assume o Panamá, o Canal do Panamá, fatalmente. E é muito pior para a China, né? Então, o que o Trump está fazendo, mais uma vez, é uma guerra psicológica. Os tabuleiros de xadrez ele está mexendo as peças e está mostrando para a China o seguinte: quem manda aqui ainda sou eu. Então, pode sobrar para o Brasil? Pode. Numa dessas brigas, pode haver alguma mudança de compra, alguma coisa para o Brasil. Mas, cara, sendo muito sincero, eu acho que isso é tão marginal no cômputo final, assim, que acaba tomando mais a nossa cabeça, mais o nosso dia a dia na análise, né? A gente achando que a coisa vai mudar, vai para uma outra direção, que o que vai acontecer é algo, né, diferente, que tal, que não vai trazer benefício, nem vai ser prejudicial para nenhum segmento da Bolsa. Eu acho que a nossa economia, as nossas empresas vão continuar tocando ali no dia a dia. Eu acho que Gerdau vai entregar resultado, vai entregar resultado, vai continuar sendo lucrativo, vai continuar pagando dividendo. A questão, o centro do negócio com taxação ou sem taxação, qual é o potencial crescimento desse mercado de aço? Minha visão é limitado, é muito limitado. Então, esse é o ponto que você tem que analisar, não é? Esse é o ponto, tá? Minério também, extremamente limitado o crescimento de minério, né? A China, a grande demanda por aço já foi, a China está inundando o mundo de aço barato. O Brasil, ou vocês esqueceram que o Brasil, há pouco tempo atrás, aumentou o imposto sobre aço chinês? Vocês esqueceram? Esse governo. Pois é, ele aumentou. Por quê? Porque a China estava inundando o mundo de aço barato. Aí o governo foi lá e deu uma protegida pra gente. Aí agora, na hora que o Trump vai proteger o lado dele, aí a gente chora, reclama. Tá, mas a gente protegeu, Só que essas medidas, o Trump sabe disso. Hoje saiu o CPI americano, a inflação continua alta, ou seja, a gente tem lá um juro alto, inflação alta, a nossa bolsa sentiu isso, caiu por conta disso, e medidas protecionistas tendem a aumentar, pressionar a inflação. Então, o tiro no pé é maior. Mas ele não sabe disso? Sabe disso. Então, o novo normal talvez seja um pouco mais de inflação no mundo. Esse talvez seja o novo normal. Sei. Os governos centrais estão aceitando um pouco mais de inflação, tá? Bom, só para a gente fechar então o mercado aqui, né, não tem grandes novidades, o governo segue perdido, a gente não sabe o que vai acontecer, parece que a gente está completamente largado à deriva, não tem volume o nosso mercado, o mercado já está olhando para 26, já começa essa conversa para 26, e sem volume, sem movimentação. Por quê? Porque o que precisa ser feito não será feito. O que precisa ser feito não será feito. Geralmente, quando um governo novo assume, ele aumenta o gasto público nos últimos 2 anos para aumentar a popularidade e ir forte para uma eleição, para uma reeleição, o que é que seja.
Nesse último governo Lula, ele aumentou o gasto público no início. E isso não está impactando na popularidade, pelo contrário, ele aumenta gasto e perde popularidade. A Bolsa, o mercado já sentiu isso, já viu isso. E aí, o que vai ser do segundo semestre, dos 2 anos, próximos 2 anos? Será que ele vai continuar aumentando o gasto? Mas não tem espaço no orçamento para aumentar gasto. O novo presidente da Câmara já falou isso. Não tem espaço. A briga é boa, a briga é grande. Então, sem dinheiro no orçamento, não tem como aumentar gasto, precisando enxugar, e 2 anos para uma eleição, qual é a leitura do mercado? Eu vou colocar a curva lá em cima, eu vou colocar uma Selic, eu vou exigir prêmio para financiar esse governo, eu vou colocar uma Selic de 17%, né, precificada no mercado, é o que está rodando, né, e pressionar, e não quero renda variável, eu não quero bolsa. E aí você não tem alocação em bolsa, o volume cai, e aí essa é a foto. Tá. E o que o mercado espera? O mercado espera uma visão para 26. É isso que o mercado espera. Né? Uma visão para o que vai acontecer nas eleições seguintes. Por quê? Porque se houver uma reeleição de um modelo econômico fracassado, porque o que a gente está vivendo, esse modelo econômico expansionista, ele é um modelo econômico fracassado no mundo inteiro, aí vocês podem esperar a bolsa para baixo com vontade. Né? Vai cair mais um pouco. Se no complexo, né, de candidatos para 26, o mercado entender que, no cenário de candidatos para 26, o mercado entender que a grande chance da vitória de uma política econômica mais contracionista, aí bolsa 300 mil. Esse é o grande ponto agora. Tá, e no meio termo? E hoje? Hoje ela não vai fazer nada, porque ela não tem essa visão. Ninguém tem essa visão. Ninguém tem. E aí, por que o modelo econômico expansionista ele é fracassado? Bom, eu preciso explicar muito. Vamos olhar para a realidade. A Argentina viveu um modelo econômico expansionista durante, sei lá, últimos 15, 20 anos. Chegou no ponto que chegou, entrou o Milei e, fazendo uma política contracionista, reduzindo o tamanho do Estado, olha os dados, olha os números. Simples. Né? Simples. Brasil, de 2010 a 2015, uma política econômica expansionista do Guido Mantega, tá? A gente deu no que deu, a gente aumenta gasto público, a gente, né, tem um resultado pífio de PIB, contração forte. 2016, já com Temer, depois com Bolsonaro e o PG, o Paulo Guedes, você tem uma política mais contracionista, e aí você vê o resultado, o que aconteceu. Então, assim, tem muita discussão. Vamos olhar para número e vamos olhar para efetivamente o que acontece, né, em países parecidos com o nosso. Se você pegar até mesmo o Paraguai, com uma política econômica bem enxuta, sem aumento de gasto, é um país que cresce mais de 3% constantemente. Estava crescendo 4 e pouco da última vez que eu olhei. Constantemente, com uma política de abertura liberal e contracionista, com gasto público enxuto. Então, o problema inflacionário ele está muito ligado a essa expansão de gasto. Essa política de expansão de gasto. E, infelizmente, governos de esquerda só enxergam esse tipo de política. Eles não conseguem olhar ou ter uma política econômica contracionista. Por quê? Porque vai contra a base, né? Vai contra a base. No Brasil, a gente tem uma política de auxílio, a gente contabiliza o sucesso de um plano social, é o número de pessoas que entram no plano, e não o número de pessoas que conseguem sair daquele plano social. Ou seja, a gente comemora o número de Bolsas Família. Né? Então, batemos recorde do número de Bolsas Família, como se isso fosse positivo. Não, o positivo seria um anúncio do tipo: estamos no menor índice de Bolsa Família da história do Brasil. Por quê? Significa que aquela família conseguiu, através do trabalho, sair do Bolsa Família e ganhar mais, e enriquecer. Então, a gente tem essa visão, só que isso tem uma hora que estoura, só aumenta gasto e não dá. Teve uma notícia que saiu, que a equipe econômica mostrou para o Lula hoje, nem li muito, só viu a manchete assim, de que para 27 estoura, não tem jeito. Do jeito que está, estoura até 27. E é o que é. Nesse contexto, se nada for feito, a curva de juros está até barata. Então, pessoal aí que tem IPCA, não sei o que e tal, pode ser até que o negócio, né, dê um prêmio até maior e o PU caia. Tá? Então,
Hoje, olhando para a Bolsa, olhando para o mercado, eu reafirmo o que eu falei até aqui nas outras super quartas. Bolsa não tem motivo para subir ainda, não tem visão clara do futuro, 118 mil é um ponto importante para a gente no curto prazo e, na minha opinião, a gente vai ficar dançando aí acima de 118. Se algo mais grave acontece, sei lá, um aumento de gás, alguma coisa fora, que não está na visão, a gente pode sim até perder esse 118. Por enquanto, não é esse o cenário base. A gente vai ficar trabalhando e brincando aí nessa faixa, na minha opinião. Bom, isso é bom ou ruim, Gustavo? Na minha visão, isso é ótimo, porque dá tempo de você acumular. Porém, ele é ótimo, vamos lá, ele é ótimo até que um ajuste fiscal seja feito. Um ajuste fiscal de verdade seja feito no país. Porque o dia que isso acontecer, todas essas posições que você foi acumulando ao longo de todo esse tempo, isso vai explodir na sua cara. Quem estava no mercado até 2015, por exemplo, comprando ação, viu acontecer em 16, 17, 18, 19. Aí veio a pandemia. Ok. 16, 17, 18, 19, a carteira do Projeto Milhão, quem está lá há mais tempo, eram 46 mil que a gente começou lá em 18. Em 18, hein? Nem comecei em 16, em 18. E virou 200 e poucos mil em janeiro de 2020. Aí veio a pandemia. Ou seja, olha o crescimento avassalador. Sem colocar dinheiro. Só com valorização e crescimento das escolhas. Então, você acha que isso pode acontecer de novo? Eu acho. Eu acho que vai acontecer. A questão é quando, né? Se a gente vai mudar essa política. O Brasil ele é insustentável com essa política expansionista. Já deu. Não tem mais espaço. Tá? Isso veio lá de trás, foi amplificado nos outros governos, mas agora não dá mais. A gente precisa de um choque. A lá Milei. Não tem outro jeito. Tá? Então, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso mais pra frente. Tá? Vamos lá, pessoal, é isso.